uma vez boa noite. Obrigado pela presença. Amigos queridos do Leão Denis. Na preleção de hoje, dessa quinta-feira, nós estaremos falando aqui da parábola do semeador. E para que a gente possa entender bem essa parábola, essa importantíssima parábola, nós temos que lançar mão da pergunta número 573 do Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta é bem clara e que toca realmente na importância dessa parábola. A pergunta diz assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ou seja, traduzindo, qual é a nossa responsabilidade como espírito estando encarnados aqui na Terra? Esta é a pergunta. E a resposta que vem da espiritualidade, dirigida pelo Espírito de Verdade, diz assim: instruir os homens, ajudá-los a avançar, a melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Vejam bem, a nossa missão como espíritos encarnados: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Ele continua: mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, tudo se harmoniza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios que nos veio por intermédio da providência. Cada um de nós tem a missão neste mundo, porque cada um pode, de uma maneira ou de outra, ser útil, servir, ajudar. Entenderam bem qual a nossa missão aqui encarnado? O que é que nós viemos fazer aqui? Bom, e o que diz a parábola do semeador? O que ela nos ensina? A gente sabe que Jesus nos ensinou muito por parábolas. E a gente tem que interpretar essas parábolas, porque são histórias que foram traduzidas ao longo do tempo em várias linguagens. E às vezes as palavras não muito correspondem num país para o outro. Então a gente tem que procurar interpretar, sempre colocando, se fosse Jesus interpretando o que ele disse, o que significado teria essa frase dele, ok? Então, a parábola do semeador, que para mim, Heitor, é uma das mais belas parábolas que Jesus nos brindou, é sem dúvida essa, a parábola do semeador. Não apenas pela história que ela conta, simples, curta, mas sim pela inteligência da história e pela beleza. Mas, principalmente, o conteúdo que essa parábola nos traz, os ensinamentos que a parábola do semeador nos traz. Diz assim a parábola, para que vocês se recordem dela. Naquele dia, Jesus, saindo de sua casa, se aproximou da praia. E vieram até ele muita gente. Mas era tanta gente que Jesus precisou entrar em uma barca, afastar para dentro do mar, para poder que todos os enxergassem. Senão eles o acercariam e ninguém o veria. E Jesus começou
a lhes ensinar, a falar muitas coisas por parábolas. E em se aproveitando que naquela época as atividades rurais, agrícolas, eram muito comuns, ele nos ensinou assim dizendo, facilitando pelo hábito de todo mundo praticar, ele disse assim: eis que um dia saiu um trabalhador que semeia para semear, um agricultor. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto à estrada. E vieram as aves do céu e comeram-nas. Outra semente, porém, caiu em meio aos pedregulhos, onde não tinha muita terra. E pela pouca terra, logo a semente floresceu, porque não tinha espessura de terra. Mas, enfraquecida, veio o sol e ela se queimou, porque não tinha raiz profunda para encontrar água, e assim secou. Outras sementes caíram em meio aos espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram. Mas tiveram outras sementes que caíram em terra boa, e elas deram frutos, havendo até grãos que rendiam para cada um 100 novos grãos. Outros rendiam pelo menos 50, e alguns até 30. Mas na terra boa, todos renderam. E ele concluiu dizendo assim: os que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Isso está em Mateus, ok? Mas o que nós, como eu disse no princípio, interpretaremos disso? Como nós entenderemos isso? Qual o verdadeiro sentido de tudo isso? Bem, o semeador ou agricultor, ele planta semente. Isso é pacífico. Mas a qual semente Jesus estava se referindo? Aí já complicou um pouco, né? A qual semente Jesus estava se referindo? Qual semente ele queria e quer que nós plantemos para ele? É a semente do seu evangelho de amor. Essa é a verdadeira semente que ele quer que nós plantemos. E por isso, ele veio por essa parábola nos ensinar quais são os cuidados que nós temos que ter ao plantar a sua semente predileta, ao plantar o seu evangelho de amor. Porque ele tinha aquele propósito divino de que todos os seus semeadores, todos os seus discípulos, todos os seus pregadores, jamais desperdiçassem as suas sementes. Ou seja, não perdessem o seu tempo. Daí a sua instrução. Ficou claro o que ele queria e o porquê de ele trazer essa parábola? Para que se divulgasse, sim,
Mas se procurasse o lugar e as pessoas certas. Ok? E assim Jesus continuou. Ele disse: todo aquele que ouve a palavra do reino do Senhor, mas não a entende, logo em seguida vem o mal e arrebata o que se semeou no coração daquele que não entende. Este é semelhante àquela semente que caiu na beira da estrada. Jesus, com esse ensinamento, nos alertou para que não gastássemos o nosso tempo levando o seu evangelho para aquele que não entende o seu evangelho. Ou seja, aquele que não quer entender o seu evangelho. Porque se você levar esse evangelho para aquele que não entende o seu evangelho, o evangelho de Jesus, vai vir um outro pastor, um outro pregador, de não boa índole, irá facilmente pegar essa ovelha e carregá-la para o seu rebanho. E você terá perdido o seu tempo porque ele não entende o evangelho de Jesus. Ah, mas como assim? Não está entendendo esse direito, não. Está meio escuro, não é isso? Bom, se eu estou falando de Jesus, vocês me perguntam, como que o pastor do mal vai conseguir arrebatar essa ovelha de nós? Não é essa a pergunta? Estou falando de Jesus, como é que vai levar para lá? Lembremos que Jesus nos disse assim: todo aquele que ouve a palavra do reino do Senhor e não a entende, vem o mal e a arrebata. Se eu for plantar as sementes, eu falando agora, se eu for plantar as sementes do mal, ou se você ou qualquer um for plantar as sementes de Jesus, ou seja, a semente da caridade, a semente do perdão, a semente do amor ao próximo, sementes que constam do Evangelho de Jesus, e plantá-las no coração de alguém que não entende e que quer frequentar o seu templo ou o nosso local, tá? Somente para conseguir que Deus lhe ajude nos seus negócios, nos seus interesses, ele não vai estar interessado em caridade, em perdão, em amor ao próximo. Não. Isso ele não entende. Ele entende que ele quer vir ao templo e pedir ajuda a Deus para aquilo que lhe interessa e ser atendido. Nesse caso, como ele não entende o evangelho de Jesus, com certeza depois de mim ou de quem for o pregador, virá um outro e acenará para ele aquilo que ele quer, a riqueza nos seus negócios. Ele dirá, por exemplo, invista em Deus.
doe 1 milhão para Deus, que logo você terá 50 milhões. Arrebanhou a ovelha, que eu tinha dedicado algum tempo falando para ele sobre caridade, amor ao próximo, perdão. Mas não era isso que ele queria ouvir. Não era isso que ele esperava no tempo. Ele esperava que ele fosse ajudado no crescimento da sua riqueza, que os seus negócios dessem certo. Então ele não vai entender o Evangelho de Jesus. Ele vai entender a linguagem do pastor que irá lhe oferecer as riquezas materiais. Isso é jogar a semente na estrada. Porque vêm os pássaros e as devoram. E a outra? A semente que recebeu pouca terra por estar no pedregulho. Este é o que ouve a palavra. A ovelha que ouve a palavra e que a recebe com gosto. Gosta de ouvir falar em caridade, amor, perdão. Pois ele não tem raiz no Evangelho. E por ele não ter essa raiz no Evangelho, quer dizer, ele é recente, aquilo o agradou, mas como ele tem pouca raiz, pouca vivência no Evangelho de Jesus, essa semente fica de pouca duração. E quando lhe ocorre uma tribulação qualquer, ou uma perseguição qualquer, ele recua e se escandaliza. Vamos explicar, né? Nesse caso, Jesus estava se referindo àquele irmão, semelhante àqueles espíritas, não vamos usar irmãos de outras religiões, aos espíritas que se aproximam da doutrina pela dor, que ficam maravilhados com os ensinamentos da doutrina, ensinamentos que acalentam o seu coração sofrido. Então ele os recebe de muito bom gosto. Mas acontece que ele não tem raiz no Evangelho nem na doutrina. Ele não tinha formação espírita. E quando ele sofre a perseguição, ou seja, quando vem um pastor, um padre, ele diz em tom de ameaça: você está se envolvendo com o espiritismo? Mas isso é coisa do diabo. Então, como ele não tem raiz, não tem conhecimento, não tem argumento, ele fica escandalizado, ele recua e ele abandona a doutrina. É mais uma semente que se perde. Porque esse irmão não tinha base. E a terceira? Aquele que recebeu a semente entre os espinhos. Este é aquele irmão que ouve a palavra, ouve os ensinamentos. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa.
coração. Jesus está se referindo aqui, meus irmãos, que aqueles que vêm até a nossa casa espírita, ouve com atenção a palavra, adquire o conhecimento, anos de estudo, debate sobre os assuntos, cita até nomes de livros, sabe todos, conhece os autores, fala nos parágrafos do Evangelho, chega a dar conselhos, a fazer atendimentos fraternos, quiçá até dar espaço. Mas, por que será que sempre tem um mas? Quando chega a hora do nosso irmãozinho pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele leu, tudo aquilo que ele passou para outras pessoas, quando chega a hora dele pôr em prática, ele continua fazendo tudo como fazia antigamente. Ele continua sendo bruto no trabalho. Ele continua sendo aquele pai grosseiro, aquele marido desumano. E tudo aquilo que ele absorveu durante anos, ele ainda não começou a pôr em prática. Mas e aquele que recebeu a semente em boa terra? Quem é esse? Quem que é esse o objetivo maior de Jesus com essa palavra? Este é aquele irmãozinho que ouve a palavra, que a entende e faz com que esse entendimento dê frutos. E com esse entendimento ele botando em prática cada coisa boa que ele faz, melhora 100, ou 50, ou 30, como pregou Jesus. Cada bom exemplo que ele dá, ele convence 100. Outro exemplo, convence 50. E um outro, talvez 30. Este é aquele irmão que ouve os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos, caridade, perdão, amor fraterno, esses ensinamentos soam como músicas em seu ouvido. Ele se encanta com essas palavras, caridade. Ele ouve o ensinamento de perdão e já começa a se esforçar para perdoar aquele que ele não conseguia. Ele já começa a tentar praticar. Tamanho é o entendimento que ele teve. Aí está o que Jesus diz: aquele que entende e aquele que não entende. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras
pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais esses ensinamentos de Jesus que estão no seu Evangelho de amor, e quantas pessoas isso não passa de letra morta? Que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Outra aplicação menos justa é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais? Quantos procuram o espiritismo pelos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só veem aquilo como um objeto de curiosidade? Ou daqueles outros que só procuram brilho maravilhoso, magnífico das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes as imaginações, mas que após ouvi-las, viram as costas e continuam frios, indiferentes como antes. Ou então daqueles outros irmãos, daqueles que acham muito bons os conselhos da doutrina, eles os admiram, mas para que os outros apliquem, não ele. E dos que finalmente, para os quais essas instruções de Jesus são como as sementes que caíram na terra boa e que produzem muitos frutos. Meus irmãos, nós entendemos até agora aonde plantar, com quem, para quem, para poder tirar o melhor proveito. Mas o que tem de maravilhoso nessa parábola não é só esse diferente cuidados que temos que ter ao procurarmos os semeadores. Jesus nos ensina muito mais com essas parábolas. Ele disse que, gravem bem isso, tudo o que plantamos, nós podemos colher, se o solo for bom, da mesma semente, uma recompensa 100, 50 ou 30 vezes maior do que aquela que plantamos. Sabendo-se disso, ao praticarmos a agricultura na fazenda universal de Deus, sabemos que se semearmos o mal, é desse mesmo mal que nos reabasteceremos, é desse mesmo mal que nos alimentaremos, é aquilo que vai nos sustentar, o mesmo mal. Mas em contrapartida, se nós semearmos o bem, se semearmos o perdão, se semearmos o amor ao próximo, o celeiro do nosso coração receberá das mãos benditas do Senhor esse mesmo bem que nós fizemos, multiplicados por 100, por 50, por 30. E aí está
aonde devemos cultivar a nossa riqueza divina. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que Jesus nos ilumine nessa nossa jornada.